A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para lecionar mais uma aula na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez aqui contribuindo para o nosso aprendizado, para o seu aprendizado. E quero que você também se esforce, a assistir às nossas aulas até o final. E sei que nós aprenderemos muito com isso, certo? Você possa também estar indo até o nosso canal no YouTube, se inscrevendo no canal, curtindo o nosso canal, o canal da igreja, E é muito importante nós se inscrevermos, porque quanto mais números de inscritos, melhor para o nosso canal. Quero aqui orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui contigo, na tua presença, juntamente com teus filhos, para lecionar mais uma aula na tua presença. Deus, que tu possa abençoar cada lar, cada família que está conosco agora, ó Deus, a nos assistir, Senhor. E quero que tu também, meu Pai, possa estar, Senhor, me dando sabedoria para poder também transmitir para os teus filhos o ensino da tua palavra. Pois assim, meu Deus, que possa abençoar cada família neste momento e que possa cada um, Senhor, aprender das tuas santas escrituras, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos iniciar nossa aula, Quero dizer que mais uma vez, estou feliz por ver vocês, assim, engajados nas nossas aulas, nas nossas lições, e que você possa ficar até o final, São apenas 50 minutos, nós estamos 50 minutos, no máximo 60 minutos, são pouco tempo para nós lecionarmos as nossas aulas, e eu quero que você fique, e preste bem atenção, certo? Hoje a nossa lição é a lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos lá iniciar. O textuário diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha aí que glória, E derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, capítulo 2, versículo 14. Então, irmãos, nós vamos tratar de um assunto muito importante quando ele fala assim: ambos os povos fez um. Nós vamos saber que povos são esses, não é verdade? Vamos lá. Verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. É a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios, capítulo 14, versículo 19, que é o nosso trimestre nesse mês. Estamos tratando da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá. Vamos ler a leitura. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É a nossa leitura em classe. A introdução, nós vemos aqui. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, no capítulo 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, certo, irmãos? Então nós analisamos o antigo quadro acerca dos gentios, Nós falamos sobre os gentios, como eles eram, ou seja, estavam longe de Deus porque não faziam parte do povo de Deus, somente Israel, mas pela rejeição de Israel, os gentios passaram a ser povo, escolhido. Nós somos os gentios que antes não era povo, e agora nós somos povo de Deus através da salvação, da morte
de Jesus na cruz do Calvário nos deu esta oportunidade de sermos povo de Deus. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e que alterou a situação dos gentios, certo? Eu acabei de falar a respeito disso. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Olha, aqui o versículo diz assim: vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Né? Vós que somos os gentios, né? Falamos assim gentios porque aqueles que não são de Israel, não fazem parte da nação de Israel, fisicamente falando, né? Fisicamente falando em respeito de povo, nós somos gentios, mas espiritualmente nós agora somos também filhos de Deus, somos o mesmo povo, né? Tanto gentios como israelitas, nós fazemos parte disso, então nós chegamos perto através da morte de Jesus. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança, né? Que mudança? A mudança de que houve, né? Havia uma separação entre israelitas e gentios. Nós vamos ver como aconteceu, né? Esta mudança. Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? É o ponto 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ou seja, que homens? Gentios e judeus. A parede de separação entre os homens. 1.1. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém, certo? Era uma analogia a respeito da separação que havia, né, das muralhas de Jerusalém. Por quê? Porque eram onde as muralhas separavam o povo judeu, né, dos povos que não eram judeus, eram gentios, né? A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo, ou seja, era tudo separado, bem, né? A gente vê aqui nessa ilustração, né, dos sacerdotes, né, que estavam ali, né, tudo separados, tinha que ser cada um no seu lugar, não havia mistura, né? Nós vamos ver como isso acontecia. Olha só, nós vemos aqui nesta ilustração, né, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição do acesso aos estrangeiros. Né? Você vai observar aí, ó, tem um átrio dos gentios, né? Aqui vê o templo, e nessa passagem, se você observar, aqui nesse átrio, nesse pátio, são o chamado átrio dos gentios, ou seja, os gentios ficavam do lado de fora, não poderia entrar, certo? Não poderia entrar porque os gentios eram considerados um povo separado, certo? Então havia um átrio, né, um local, um pátio separado somente para os gentios. Só para nós vermos como a separação, havia uma separação grande entre aqueles que eram judeus e os que não eram judeus. Vemos aqui, ó, o extremismo judaico, quando a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Aí nós vemos aí essa passagem lá em Atos 21 e 28, que diz assim, ó: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos contra a nossa fé. Ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então era proibido, né? Grego, aqui a menção de grego ela é relacionada às pessoas que não eram judeus, certo? Então, quando Paulo trouxe, né, o novo evangelho, o evangelho que ajuntava gentios e judeus, ele foi considerado um traidor, Então ele foi considerado um homem que ensinava heresias, né, a respeito de Cristo, né? Então quando ele tinha esse comportamento, os povos se revoltavam,
certo? E ele era expulso, certo? Então, Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. Então, quando ele é considerado apóstolo dos gentios, porque ele defendia que gentios e judeus eram um só povo, eram uma só nação, porque através de Jesus houve essa união, né? A união entre gentios e judeus através do sacrifício de Cristo. A derrubada da parede da separação, certo? 1.2. Aí nós vemos aqui, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede, né? A parede de separação que estava no meio, né? Capítulo 2 de Efésios, versículo 14, certo? Fala a respeito dessa parede de separação que havia entre gentios e judeus, que foi quebrada. Aí nós vemos aqui, ó, essa barreira era tanto literal como espiritual, como eu mostrei lá, né? A literal era o que? Era onde havia ali o templo, né? E nesse templo havia um átrio dos gentios, e ali ficava separado um local só para os gentios. Havia um muro, uma muralha, né? E espiritual também, por quê? Porque a salvação veio para os judeus, né? A salvação veio para os judeus. E através da rejeição dos judeus veio, né, como eu falei na lição passada, veio a salvação para os gentios. Então ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a todos quantos são os gentios, somos nós, né, que recebemos a Cristo. Foi por meio, né, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Glória a Deus por isso. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha aí. Quando ele fala assim, não tanto nós como vocês, ele estava falando dos Efésios, né, que eram gentios, tanto eu que sou judeu como você que é gentil, nós agora temos acesso ao Pai por um só Espírito, Efésios 2,18. Glória a Deus por isso, né? Através do Espírito que habita em nós, nós temos agora o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que faz com que nós nos disponhamos a fazer a vontade de Deus e sermos um só povo. Aleluia. Glória a Deus. Aí vemos aqui assim, e pelo sangue de Cristo, né, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha, irmãos, a Hebreus 10, versículo 9, fala também a respeito, né, dessa a confiança de nós agora entrarmos no Santo dos Santos. Antes os gentios em Israel não poderiam entrar, não poderiam ter acesso, e agora nós podemos ter acesso, né, porque fomos alcançados pelo sangue de Jesus, né, e agora somos agora livres para poder ter esse acesso maravilhoso ao lugar santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O conceito da lei dos mandamentos, 1.3. Aí nós vemos aqui, irmãos, vamos aprender assim, e quem também já sabia, vamos recapitular, né? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartite da lei mosaica. Irmãos, a lei era dividida em três, certo? A lei de Moisés era dividida em três. Era, primeiro, a lei moral, né? O que era a lei moral? A lei moral era quando uma pessoa era acometida de uma doença, principalmente, vamos supor, a lepra, né? A lepra que hoje é a hanseníase de hoje, né? Quando um israelita era acometido de uma lepra, a lei moral dizia que o homem teria que sair do meio do arraial, né, do povo, e ficar distante, porque ali ele era considerado imundo, certo? Ela era a lei moral.
né? As pessoas que eram acometidas de lepra, elas eram consideradas imundas, né? E precisavam se purificar e teriam que se viver em um local afastado de todos, né? Ele passava ali dias até que fosse limpo da lepra e voltasse novamente ao convívio com os seus, né? Então a lei moral era isso, permitia que os judeus que estavam doentes, eles não ficassem no meio dos sadios, certo? Era uma lei que era bem severa, né? A pessoa ficava longe das seus familiares, até que ficasse limpo da lepra, certo? E a lei cerimonial? O que era a lei cerimonial? A lei cerimonial era algo que permitia que os judeus fizessem as suas festas. Era a lei das festas dos tabernáculos, a festa de Pentecoste, né? Era a lei que permitia que os judeus fizessem suas ofertas, né? Seus sacrifícios, ofereciam seu cordeiro para sacrifício, imolação e perdão dos pecados. Então a lei cerimonial era a lei em que tinha todo aquele ritual, né? É um ritual que tinha que ter para que os judeus pudessem celebrar suas festas, né? A festa, a Páscoa e tudo, né? E tudo mais. Então era a lei que dava acesso aos judeus a fazerem as suas cerimônias, né? As suas festas. Então o próprio nome diz lei cerimonial. E a lei civil? O que nós aprendemos sobre a lei civil? Glória a Deus. E a lei civil? Então, irmãos, vamos adiante, né? Nós vamos ver aqui também a lei civil, certo? Para nós explicarmos melhor. Glória a Deus. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? Ou seja, a lei civil também ela é ligada à lei moral. Por quê? Nós vemos aí pela ilustração, como eu falei na lei moral, né? Para que o cidadão ele pudesse ser considerado limpo, né? Quando ele tinha qualquer problema de pele, seja um pano branco, seja, como eu falei, né? Uma hanseníase, uma lepra, o sujeito era separado da comunidade judaica, né, para ser observado, para ser purificado. Então a lei civil, né, juntamente com a lei moral, porque a lei moral ela é em si os 10 mandamentos, né? Em si ela está ligada aos 10 mandamentos. Por que eu digo que a lei moral é ligada à lei civil? Porque para que o cidadão ele voltasse novamente ao convívio com o povo, com a sociedade, né, que estava separado pela lepra ou por qualquer tipo de doença de pele, ele teria que passar por um ritual de purificação, né, oferecer sacrifício e tal. Então tudo está ligado, é uma lei só, né? Então ela é dividida em lei moral, cerimonial e civil, né, de respeito ao cidadão. Vamos aqui dar uma recapitulada. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, né? Que fala a respeito dos 10 mandamentos, né, que foi dado por Deus a Moisés. Mas nós sabemos que hoje o nosso meio de salvação é através de Jesus Cristo. Aí a lei cerimonial é citada como sendo, aí a gente, como eu falei, né, sendo a circuncisão, né, aquelas cerimônias rituais, circuncisão, sacrifício, comida e bebida, né, que era proibida comer certas comidas, certas bebidas, dias de festas, lua nova e sábados, né, são a guarda dos sábados, né? Então fazia parte da lei cerimonial. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, certo? Então, nós vemos aí a ilustração, né, dos povos indo até Jerusalém, oferecer, né, as suas ofertas, né, sacrifícios, levavam seus animais para sacrifícios, etc. Aí vemos aqui o 1.4, a revelação da lei dos mandamentos. A revelação da lei dos mandamentos.
A eliminação das barreiras que se dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, né? Então, irmãos, uma das eliminações das barreiras que dividiam os judeus foi através do que consistia as ordenanças, né? Havia essas barreiras, a lei tinha que ser seguida, mas só que através de Jesus Cristo, todas essas ordenanças, todas essas cerimônias foram aniquiladas, né? Porque em Jesus Cristo agora nós temos a liberdade em Cristo, né? Então essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Ou seja, Jesus, ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque ele, sendo Deus, né? Sendo Deus, ele como Filho de Deus cumpriu toda a lei. Mas nós, homens falhos, nós não temos condições de cumprir toda a lei, porque sabemos que a lei é impossível de cumprir ao pé da letra, porque se errarmos em uma, nós pagamos por todos os outros mandamentos, né? Mas Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, para fazer assim como deveria ser feito, em morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Visto que vamos ver aqui, peraí, só um momento, tá dando um probleminha aqui. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei e oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7:27, né? Ou seja, ele fez isso por amor a nós, né? Por amor à humanidade, para que tudo fosse desfeito, né? O véu do templo se rasgou e nós tivemos acesso à salvação através do sacrifício de Jesus. Aí, desse modo, a revogação aqui é aludida é a lei, é a da lei cerimonial, certo? Que resulta em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita, certo? A inimizade que havia, né, entre judeus e gentios. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2, certo, irmãos? Pela paz de Cristo fez um novo homem, né? O ponto 2, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. Vamos ver aqui o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, né? Atos 24:2 e 3, né? A gente está falando aqui a respeito de paz, né? As relações que haviam entre os povos, né? Um exemplo de paz, né? De boas relações entre povos. Também do fim de um conflito, ou seja, paz com relação a uma guerra, né? Que acontece, e ambas as batalhas que são feitas entre dois reinos desfeita, acabada por conta de um concílio, né? de um decreto de paz entre os povos. Então também é outro exemplo de paz, né? Vemos também aqui, de forma geral, paz é a descrição do estado de tranquilidade, né? Ou seja, um exemplo de paz também que nós vemos a respeito de nosso interior, nós temos a nossa mente tranquila, né? A nossa mente em paz. Não existe coisa melhor no mundo do que nós assim vivemos em paz de espírito, né? Estado de tranquilidade é um tipo também de paz. E tranquilidade espiritual, né? Nós estamos convictos, né? Gálatas 5:22 aqui fala sobre o dom, né? O dom espiritual, né? Que é a paz, é um
um dos frutos do Espírito, melhor dizendo, é um dom, um fruto do Espírito, né? Que é paz, né? Que é a longanimidade, é responsável, dado pelo Espírito Santo para nós termos essa qualidade espiritual de termos paz. Na passagem, sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, né? Tornando possível a reconciliação entre ambos, né? Que os povos, né? Entre judeus e gentios, e promovendo assim a paz. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, né? Estabelecendo o que? A paz, né? Como a gente viu aqui, por meio de Cristo, né? Veio a reconciliação, né? Veio a união entre os povos, né? Entre os judeus e os gentios, para termos paz pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Colossenses 1:20 fala sobre isso. 2.2, Cristo é o motivo da nossa paz, né? Jesus Cristo é a nossa paz, né? O motivo de estarmos em paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. No capítulo 2, versículo 14 de Efésios, fala sobre Cristo, que é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz, né? Ele é o motivo de nós vivermos hoje em paz, porque, como eu falei anteriormente, né, através da morte de Jesus, nós hoje alcançamos a paz espiritual que muitos não têm, mas que nós, glória a Deus, aleluia, né, temos, porque temos esse Senhor, este Salvador em nossa vida. Cristo, isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, né? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha aí, irmãos, que coisa gloriosa, né? Lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23, Jesus falando, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, né? Nós viremos a ele e faremos nele morada. Glória a Deus, né? Bênção do Senhor. Aleluia. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre os crentes, né, e Deus, entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, né? Como eu falei, não existe mais barreira entre povos, todos são agora um só em Cristo, né? O muro de inimizade, né? Ou seja, destruiu o muro da inimizade que havia, Efésios 2:14. Nós vemos que todos agora os povos são alcançados através de Jesus Cristo. A humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar, né, em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, não foi. Foi através de Jesus Cristo que houve essa unidade entre povos gentios e judeus. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo por meio de Cristo, né? E por meio de Cristo, porque nós sabemos que só há um mediador, né? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Entre que haviam, né, mediadores no Antigo Testamento com relação ao exemplo de Moisés, né? Havia ali um mediador, mas hoje existe um só mediador, que é Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Aí, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão, ou seja, não é preciso mais, né, aqueles rituais que antigamente tinham, né, da circuncisão, que era preciso ser feitos, as cerimônias. Não, agora nós somos o corpo de Cristo, né?
não há mais incircunciso nem circunciso, ou seja, todos são um só em Cristo Jesus, porque nós somos a igreja. Aleluia, glória a Deus. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz, né? Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita e a etnia e a classe social desapareceram, ou seja, não existe mais distinção entre povos, né, espiritualmente falando, porque nós somos um em Cristo Jesus, a igreja do Senhor. Pela cruz reconciliados com Deus no corpo, é o ponto 3. 3.1, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, né? Nós vemos aí que tendo os olhos fitos em Jesus, lá em Hebreus 12:2, né, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, né, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, irmãos, Cristo, ele suportou a cruz e foi motivo de vergonha, né, de desprezo por nós, né, porque naquela época, para quem era crucificado, quem era pregado numa cruz, era algo muito vergonhoso, muito doloroso, né? Não eram todas as pessoas, não era qualquer um que era pregado na cruz. Então era ali, a pessoa ficava sofrendo, né? Aos poucos, no sol causticante, e nós sabemos que isso foi muito doloroso, né? E Jesus Cristo suportou a cruz por nós, desprezando, né, e sendo a vergonha de muitos, né, por conta da maldição, que a Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pregado no madeiro, né, era considerado maldito diante da sociedade. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, né. Nós vemos o chicote, né, que tinha, né, era uma correia de couro, né, tinha os ossos nas pontas e bolas metálicas. Ali muitas das vezes era chumbo, né, essas bolas metálicas na ponta do chicote, né. E Jesus Cristo suportou, né, irmãos, esses açoites por nós. E Marcos 15:15 diz assim: desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então Jesus sofreu o açoite por nós, né, o sofrimento por nós, amados irmãos. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, né? João 19:17. Aí, por esta razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23, a respeito de Cristo, né, o crucificado, que ele serviu de escândalo para os judeus, né, e loucura para os gentios. Mas nós sabemos que tudo era em prol, era para que acontecesse algo maravilhoso, que era a salvação, né, em Cristo Jesus, na humanidade. Apesar disso, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição e em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né, no madeiro. Reconciliados pela cruz de Cristo, né? Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens, né? Colossenses 1:20, né? Sacrifício de Jesus vicário, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Lá em Efésios capítulo 2, verso 15, fala, né, de que Cristo é a nossa paz, pela sua carne, um novo homem, nós somos assim feitos, né?
A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, diz assim: ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus por isso, irmãos. Ou seja, através de Jesus Cristo houve um ministério chamado a reconciliação, que Cristo nos deu, amados, que deu entre os homens e Deus. Glória a Deus. Então estava reconciliando Deus em Cristo a nós, que estávamos na situação muito precária do pecado, e através disso, através da cruz de Cristo, nós tivemos o perdão, e o acesso a Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Aí, reconciliados na cruz em um corpo, 3.3, diz assim: o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, certo? Então, irmãos, voltando a respeito do mesmo assunto, que os reconciliou, judeus e gentios, em um só corpo, Glória a Deus. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, Então havia também a questão horizontal, que entre os povos havia desunião, havia uma separação, e a questão vertical entre Deus e os homens também foi feita uma reconciliação, em ambos fomos reconciliados por Deus. Aleluia. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, pois ele é a nossa paz, o qual Deus fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2 e 14, havia essa inimizade, o muro, como eu falei anteriormente, entre judeus e gentios. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2,24 fala a respeito disso, em que Jesus Cristo ele levou todas as nossas dores, e consigo também a inimizade que havia, que foi desfeita através dos nossos pecados e foi levado no madeiro por nós. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Havia a desobediência do homem, o Adão desobedeceu, e houve assim o pecado, mas através de Jesus Cristo, foi cravado na cruz. A ira de Deus que existia em nós não existe mais. Aí aqui nós vemos, assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo. A família de Deus, a igreja de Cristo, que somos nós. E conclusão, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que a serviam, certo, irmãos? Ou seja, através de Jesus Cristo, nós concluímos assim que houve a união entre os povos, não existe mais a questão cerimonial, porque fomos libertos em Cristo e somos agora o povo de Deus, e tudo isso foi abolido, Nós não servimos mais a lei, mas através da graça de Jesus. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, reconciliou com Deus, A partir dela formou um novo povo, a igreja do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, por esta lição, Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez,
estou lecionando essa lição e quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, ó Deus, de ter mais uma vez lecionando esta lição na tua presença, né? E que tu possa, Senhor Deus, abençoar os teus filhos, Pai, nesta noite, ó Deus, e assim dar a cada um, meu Deus, um entendimento da tua palavra, e que da próxima vez que tu permitas estarmos aqui mais uma vez, Senhor, ó Deus, e aprendemos da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre, amém. Glória a Deus, até a próxima lição, querendo Deus, amados irmãos, em nome de Jesus, amém.